meio a meio. Sentaria na arquibancada com seu filho? Levaria. Pô, metade do Cruzeiro e metade do Atlético? Também. Eu levaria. Agora, se eu sou torcedor do Atlético com 10%, eu não levaria. Claro que não. Também não levaria. Você não iria. Você não iria. Isso fora de cogitação também. Fora de cogitação. Meio a meio, eu não levaria. É uma pena, porque eu acho que tá precisando um pouco mais de criatividade de dirigente. Criatividade não. Falta ninguém. Sabe o que acontece? Aí eu vou também defender um pouco os Varrer a sujeira pra baixo do Ninguém quer comprar uma briga que sabe que vai perder e que não depende só dele. Não adianta o presidente do Cruzeiro e do Atlético ir lá os dois falar, olha, queremos, porque amanhã um vândalo daqui, vândalo de lá, se matam lá, vai sobrar para os dois. Vocês não pediram? Então é uma coisa que foge da alçada dos dirigentes também. Não adianta o dirigente comprar uma briga, é uma coisa. Mas se o outro lado não comprar briga, se as coisas não mudam do outro lado, não compensa comprar. Eu ainda porque você imagina o peso, ô Flavinho, você imagina o peso que você vai carregar, você presidente, pai, estão falando de Atlético Cruzeiro. Aí o presidente do Atlético Cruzeiro, precisa ter, aí faz. Aí vai ter uma briga de torcida na porta do estádio e morrem 8. Mas quando eu falo de... Você não vai ter um peso, você não vai carregar um peso nas tuas costas. Pô, eu briguei por uma coisa e olha aí, quantos caras morreram. Ou não? Assim, eu já tinha... Acho que a gente até já sugeriu aqui em alguns clássicos, por exemplo, o presidente do Cruzeiro, o presidente do Atlético sentam numa coletiva e falam do jogo. E podemos ir além. O Cruzeiro sabe quem é o chefe da máfia azul. O seu Sete Câmeras sabe quem é o chefe da galopura, que são as maiores, né? Chama os caras também junto. Bota essas pessoas. Bota a cara dessas pessoas. Na teoria, eu já vi isso acontecendo no segundo batalhão do Shopping São Paulo algumas vezes. Não, mas vamos falar isso. Não é mais, gente, não é reunião. Não é reunião protocolar. Os caras saem da reunião do tribunal do batalhão do Shopping e saem dando tapa um na cara do outro na rua. Nas torcidas organizadas, entendeu? Só que ninguém tem aquilo roxo pra fazer isso. Ninguém tem. Mas, ô Sormani, querendo ou não, a sensação de impunidade que eu comentei aqui, ela tá presente no futebol, cara. Porque em qualquer dia convencional, um dia comum, se você quebrar um ônibus, se você quebrar um metrô, você é levado pra delegacia e você responde esse processo. Você tá lesando o patrimônio público. Num dia de futebol, o cara vai pra delegacia, fica 2 horas aí, toma 2 tapas na orelha e vai embora. E o Cruzeiro oficializa aí, o Thiago Neves não é mais camisa 30, o Thiago Neves está com a camisa 10, que era do Arrascaeta, olha lá. Tá no Instagram oficial do Cruzeiro, a Nação Azul pediu e, claro, nós atendemos. Agora é TN10, Thiago Neves com a camisa 10 do Cruzeiro. E do outro lado, do lado do Galo, tem uma polêmica agora envolvendo o Elias. O Elias. Vamos ouvir o pai do Elias, que é o empresário dele, o procurador dele, falou, e depois nós vamos ouvir a resposta do Levir Coupe. E lembrando, o Elias que tem contrato até mais um ano, né? O Elias tem contrato de mais um ano com o Atlético Mineiro. Parece que tinha um interesse do Internacional, o pai do Elias queria antecipar e renovar o contrato, e aí parece que foi para a reunião, e ele estava esperando o presidente da... E aí falou. Podemos ouvir então, produção? Posso chamar o pai do Elias? Vamos ouvir aí. Porque o jogador não queria sair. Quem ofereceu o jogador no mercado foi o presidente, foi a diretoria do Atlético. Quando apareceu a proposta, eles deram para trás. O presidente não é chamado para conversa. Já convidamos ele algumas vezes para explicar, para a gente sentar, para ver até uma provável renovação, mas o presidente não comparece nas reuniões. Ou seja, o jogador ele tá se sentindo menosprezado. O jogador ele está se sentindo desrespeitado. Então hoje o que eu diria pro torcedor do Colorado é que o Elias hoje tem sim intenção de sair do Atlético por conta dessa total falta de respeito da direção do Atlético. Agora, uma coisa ficou clara, desrespeito com relação a um jogador do nível do Elias, isso é inadmissível, e é isso que está acontecendo, e o jogador hoje está muito infeliz no clube que ele deu o máximo dele e hoje ele está sendo desrespeitado por parte da direção. Bom, a situação do Elias agora vai ficar complicada.
Bandeirantes de Porto Alegre. O pai do o meu filho, né, o filho dele, o jogador foi menosprezado e foi desrespeitado. Ele falou que está infeliz. Falou que está infeliz e mandou um recado para a torcida do Inter. Ele quer sair e quer jogar no Inter. Lembrando que o Elias tem mais um ano de contrato. Ferrou, hein, ô Pascoal? Agora ficou uma situação difícil para ele. Agora não sei como é que o presidente do Atlético vai resolver isso às vésperas de um clássico contra o Cruzeiro. Hein? Só que tem o seguinte, o Elias tem um contrato assinado com o Atlético. Ele tem mais um ano de contrato. Mais um ano. O Atlético não tem nenhuma obrigação nesse momento de renovar o contrato do jogador. Nem de liberá-lo. Nem de liberá-lo. Só se pagar, né? Se pagar, se tiver o pagamento... Então, o Atlético está jogando com a regra do jogo. A regra, ele tem contrato, vigência, mais um ano. O Atlético, quando entende ou não, então isso caminha do jeito que está. Agora, se tem proposta no Internacional, ótimo, conversem com o Atlético Mineiro para ver se o Atlético libera. Porque no futebol brasileiro, a gente criticou a situação do Arrascaeta, mas todos fazem a mesma coisa. Todos. Primeiro no jogador, depois no clube. Todos, eu estou falando. Não estou falando de um ou de outro. Estou falando de todos. Mas, ô Pascoal... Pelo menos os 40 da primeira divisão e da Série B do Campeonato Brasileiro. Esses 40, eu posso dizer para vocês, todos primeiro no jogador, depois no clube. E aí vira isso aí. Mas espera aí, essa situação do Inter, Pascoal, a gente precisa ver de fato o que aconteceu. Se o jogador foi oferecido pelo Atlético Mineiro ao Inter, ou se o pai do jogador procurou o Inter aí, ou recebeu um contato do Inter. Veja, numa dessa aí, eu acho muito complicado o pai do jogador dar uma declaração como essa, inclusive, chamei o presidente lá para uma conversa, para a gente alinhar os últimos detalhes aí, ele não apareceu. Eu acho difícil o pai de um jogador, ele ter talvez essa autonomia, se ele não tiver tido talvez aí uma autorização do clube, ou se não tiver acontecido talvez se aí o clube tivesse autorizado, não tinha chegado nisso, já tinha rolado a negociação. Mas aí que tá, pelas palavras do pai do Elias, eu acho difícil, Benja, que não tenha havido talvez aí uma conversa com a diretoria do Atlético. Não, você não entendeu. O motivo tá bravo porque não renovaram o contrato. Porque não chamaram ele para renovar o contrato. Mas e se numa dessa, eu não estou falando que foi isso que aconteceu. Se numa dessa houve um contato entre as diretorias Atlético Mineiro e Inter. Você está confundindo. A revolta do presidente, do pai do Elias, é que ele falou que marcou uma reunião para querer renovar o contrato e, segundo o pai do Elias, o presidente do Atlético, Sérgio Câmara, não apareceu. Então falou, não apareceu. Então ele falou, meu filho está sendo desrespeitado e menosprezado. Não, essa era uma das alternativas, Benja. Ou a proposta do Inter ou uma renovação de contrato. Sim, mas a revolta dele foi essa. E como teve a proposta do Inter, a tentativa era de renovação de contrato do jogador. Ou ele renova o contrato, ou ele vai jogar no Internacional. O Atlético, como tem ainda um ano de contrato com o jogador, entende que, se tem um contrato, siga o contrato que está valendo. Então, mas a revolta, pelo que eu entendi do pai do jogador, foi essa. Que haveria talvez uma negociação com o Inter, ou se não houver... O presidente do Atlético já disse... Na teoria, o presidente do Atlético ele tem razão, ele tem mais um ano de contrato, ponto, eu não estou discutindo isso. O Elias ele tem contrato com o Atlético Mineiro até o término desse ano, ele ainda é jogador do Galo. Talvez tenha havido uma conversa que depois não foi cumprida, não sei se de fato não foi isso. Era legal colocar alguém do Atlético Mineiro para que ele pudesse... Eu só queria falar um negócio aqui sobre isso. É muito complicada essa situação. O Atlético não tem obrigação nenhuma de dar aumento de salário para ele. Zero. O Atlético não tem, exatamente. O Atlético não tem obrigação nenhuma de vender o jogador por um preço inferior à multa. Não tem. Ele pode até negociar. Então, se o Elias não quer mais ficar no Atlético, ele que arrume o dinheiro, quebra a multa e ele vai embora para onde ele quiser. Se não, ele tem que fazer o quê? Gente, é aquilo que a gente sempre fala. Ele assinou um contrato. É uma prerrogativa do Atlético dar ou não um aumento para ele. Aí o pai dele vem a público e dá uma declaração dessa. Meu filho foi desrespeitado, menosprezado e está infeliz. Não tem mais clima. Não tem a menor então conseguiu, ele consegue. É dessa maneira que isso me parece algo adrede programado. Premeditado. O cara vai lá, dá uma entrevista dessa, diz que a situação está impossível de ser resolvida, blá, blá, blá. A torcida fica de bronca com o cara, ele não pode mais jogar, aí ela acaba conseguindo o que ele quer. Feito com a entidade.
dificuldade. Porque se o cara tá dizendo que o desrespeito, se ele considera desrespeito do Atlético não querer dar aumento ou não querer renovar o contrato, isso não é desrespeito, isso é uma opção do clube. Então, mas a ele tem um contrato por mais E agora fica como? Porque o pai do Elias... Agora, mas é o que o senhor falou. Agora o cara provoca uma situação que o Elias, se bobear, o Atlético vai ter que ficar um ano pagando salário pro cara e o cara não jogar. Sim, e domingo tem Atlético e Cruzeiro e Atlético. E ele tava jogando, não, Elias. Olha, mas tá muito estranho Agora essa situação. O Elias não é disso não, hein, gente? O Elias não é disso não. Pode ter acontecido alguma coisa no meio do caminho que a gente não tá sabendo. Vou tentar mandar uma mensagem aqui pra ver o que aconteceu. Aí o Levir Cup fala sobre Elias, vamos ouvir. Então, em primeiro lugar, tem um compromisso que deve ser respeitado. Agora, isso eu nem cobro do Elias, porque ele é um jogador exemplar. Ele chega, faz o melhor, ele está sempre fazendo o melhor, é um cara bacana, muito legal assim, de lidar com ele. E eu estou feliz com ele aqui no Atlético. Só que não sei o que vai ocorrer paralelamente, né? E fica na expectativa, assim. Mas eu conto com o atleta, porque acho que ele é um cara de qualidade, como pessoa também, um cara que soma muito pra gente. O Levir falou, o Elias é um jogador exemplar. Porque o pai dele usou os termos, tá infeliz e quer sair. Mas a gente não ouviu o Elias. A não ser que o Elias venha ser o Vai depender dele, o procurador é o pai dele. Claro. Agora, se o Elias tivesse tido o programa, ele pode Quando que ele deu essa entrevista? Quando que ele deu essa entrevista? O Levir, ontem. Não, o pai do Elias. Tem acho que 2 dias. O cara não veio a público até agora desmentir. Mas, ô Elias, eu sei que você assiste o programa, Elias, eu conheço muito bem. Se quiser entrar no ar, Elias, dá a tua versão, pode ligar aqui pra mim aí. E também a versão do Elias. Porque quem cala acaba consentindo, né? Eu acho que a manifestação do pai do Elias cria um clima desnecessário. Completamente desnecessário. Nas vésperas de um clássico. Às vésperas de um clássico. O negócio pode ser ainda efetivado porque ainda existe possibilidade de negociação no futebol brasileiro. Não deu em janeiro, pode dar em fevereiro. Siga conversando, siga acertando. Converse com o Atlético, veja as possibilidades, abra uma porta. Agora, quando você vai fechando uma porta atrás da outra, fica mais difícil. O pai dele errou feio então, né, Pascoal? Para mim foi um grande erro, grande erro de avaliação. E o presidente do Atlético, o Sete Câmara, é um cara que às vezes às vezes não, sempre, ele não gosta de ser intimado assim, apertado assim. Então acho que alguma coisa... Bom, agora... Eu acho que o padrão do Atlético não será alterado no caso do Elias. Ele tem contrato de 1 ano, fica lá, e o treinador diz que conta com ele e vai jogar lá. Bom, Elias, vou repetir, se quiser entrar no ar aí, com o maior prazer do mundo, só você mandar um WhatsApp aí, que você entra no ar. E pra gente encerrar o assunto do Cruzeiro Atlético, outro cara que dá belas entrevistas também, jogou lenha na fogueira aí, a véspera do clássico. A gente entende que a eleição da federação ela foi ilegal, realizada de forma ilegal, e o Cruzeiro vai buscar o direito. Todos os jogos da agora para frente, se a lei permitir que o Cruzeiro não permaneça, não vá na reunião, principalmente quando o mando de campo não for nosso, eu acho, né, se eu não estiver enganado, que não precisa, não é obrigatório, nós não iremos. Nós não teremos nenhum tipo de relacionamento com a Federação Mineira, porque todo mundo sabe que eles são atleticanos e que eles decidem com a camisa, com o coração. E o Cruzeiro não quer isso, o Cruzeiro não quer vantagem, tanto que nós não vamos recorrer. A gente sabe que foi dado através de camisa, de time, e não vamos recorrer. O Cruzeiro não tem interesse em recorrer da decisão. Nós queremos que o clássico seja na paz e que vença o melhor em campo. Bom, tá aí o Itair Machado falando que, segundo ele, a Federação Mineira só tem atleticanos, tá certo? Falou que não vai nas reuniões, assim como o Palmeiras também, que não vai nenhuma e não manda nenhum representante na Federação Paulista de Futebol pra nada. E o Gagliotti ainda falou pra mim na entrevista no final do ano. Caso... Ô, Flavinho, o Itair falou que só tem atleticano lá. Eu desconheço os times para quem torcem os dirigentes da Federação Mineira de Futebol. Diz que a eleição foi irregular. Tá claro o rompimento do Cruzeiro com a Federação Mineira. Como você falou, como tá claro o rompimento e é formalizado o rompimento do Palmeiras com a Federação Paulista. E isso, para quem tá perguntando, pô, mas qual foi o motivo? Porque o Atlético e a Federação
queriam que o clássico fosse meio a meio. De torcida. E o Cruzeiro falou, nananina não. Joga no Horto assim, vai jogar aqui assim. O Cruzeiro não abriu mão. O Cruzeiro nem discute. Não discute. O Eu, Cruzeiro falou, não. eu sinceramente acho Ou que... faz os eu dois acho no Mineirão com torcida dividida, por que não? O clássico, o Cruzeiro Atlético deveria ser sempre no Mineirão. Acho que o Independência é pequeno para qualquer Cruzeiro Atlético. Independência é um estádio pequenininho, gente. Embora o Atlético tenha um carinho enorme pelo Independência. E é bonito. Independência Novo é muito bonito. É uma bonito. gracinha. Tem a história de ter feito aquela campanha na Libertadores muito bonita lá e tal. História de Copa do Mundo de 50 embora a final lá. tenha sido no Mineirão e tudo. Mas o Horto é um estádio pequeno pro Atlético até, eu acho. Tanto que o Atlético quer construir um estádio novo. Já está com negociações muito avançadas com a construtora, com a MRV, para fazer o seu estádio, né? Grande, para 45 mil pessoas. Então acho que todo Atlético e Cruzeiro deveria ser no Mineirão. Todo com torcida dividida. Mas com esse clima, gente, não dá pra. A gente tava aqui discutindo, né, se os presidentes do Cruzeiro, do Atlético, de hostilidade, de agressividade, esquece. Bom, vamos para o WhatsApp, vamos ver quem tá mandando.